Olá, meus queridos, graça e paz da parte de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é seu irmão em Cristo, Ivanilson Mendes, do canal O Expositivo. Eu venho trazer nessa oportunidade este assunto, que é um assunto muito polêmico, né? É certo o pregador, o ministro, o cantor cobrar para ministrar a palavra de Deus ou louvar a Deus? Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilha, deixe seu comentário, que é muito importante, ok? Essa questão tem sido levantada nos últimos dias devido ao aumento das polêmicas, né, no meio evangélico acerca do dinheiro, né? Quando associa dinheiro ao evangelho, à obra de Deus, sempre causa uma polêmica muito grande. Até mesmo isso tem ganhado força com aquele evento no sul do país, né? Que tem se tornado um palco para que muitos que participam venham cobrar coisas exorbitantes. Muitos pregadores aí que, para ministrar, eles, além de determinar o valor, eles fazem muitas exigências, né? Passagens de avião, primeira classe, restaurante, hotéis 5 estrelas, o carro que tem que vir buscar no aeroporto ou no hotel. Enfim, são muitas as exigências, né? E o que é mais interessante é que muitos criticam isso, né? Que eu não concordo. Eu particularmente nunca cobrei para pregar, né? Eu não cobro para pregar. Estou na itinerância há mais de 10 anos, né? E eu não sou de acordo, respeito, mas não concordo, né? Enfim. Porém, quais são os textos que reforçam a questão do contribuir com o ministro? Existe base bíblica para isso? Se não, vejamos na Bíblia Sagrada. Gostaria de ler um texto em 1 Coríntios, capítulo de número 9, verso 11 a seguir, que diz assim: Se nós, vós, semeamos as coisas espirituais, será muito que de nós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? Mas justamente nós. Mas nós não usamos desse direito. Ou seja, Paulo está dizendo, se nós semeamos as coisas espirituais, seria muito receber as carnais? Receber a oferta, receber a ajuda da igreja? Se nós semeamos as coisas espirituais, que Paulo está dizendo. E ele está dizendo assim, mas isso é justo por direito, é direito nosso, é direito do ministro, que ministra a palavra de Deus. Porém, ele diz mais, mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor que aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Então Paulo, ele levanta essa questão, porque na verdade não foi levantada por Paulo. Existia uma grande questão levantada na época de Paulo, é tanto que Paulo ele volta a fazer tendas para não ser pesado aos irmãos, né?
E o mais interessante aqui, Paulo está dizendo que é direito, é por direito. O pregador, o ministro, né, ele receber a oferta, é o direito dele. Porém, Paulo está dizendo, mesmo eu tendo esse direito, eu não vou usar deste direito para pôr impedimento, ou seja, se eu usar do meu direito, não vão aceitar. E aí vai ter discussão, vai ter retaliação, e isso vai impedir o propagar do Evangelho, o propagar da mensagem do Evangelho de Cristo. Então, eu, mesmo tendo esse direito, eu suporto tudo que tiver de suportar. E esse suportar que Paulo está dizendo aqui é suportar necessidades, porque o dinheiro, o salário do obreiro é para a manutenção da obra, né? O obreiro não é uma máquina, né? Ele precisa do dinheiro para se manter. Mas, mesmo tendo esse direito, Paulo abdica desse direito para não pôr impedimento à propagação do Evangelho. Tem outro texto em Timóteo, capítulo 5, 17. 1 Timóteo, capítulo 5, 17, que diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha, e é digno é o obreiro do seu salário. Aqui Paulo está dizendo que o obreiro, ele é um trabalhador. O presbítero que governa bem é estimado de duplicada honra, merece dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra. Obreiro, o nome já diz tudo, obreiro, obra, trabalhador da obra. Embora que para muitos hoje em dia um obreiro é um vagabundo, não é isso que diz a palavra de Deus. Ele é um trabalhador, ele é um obreiro e merece dupla honra, segundo Paulo. E Paulo cita Deuteronômio 25, cita a lei. Deuteronômio 25, 4, dizendo que, porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha, e é digno o obreiro do seu salário. Era costume, os lavradores naquela época, ligar a boca do boi, tampar a boca do boi que pisa o trigo. O boi está pisando o trigo, eles tampam a boca do boi para que o boi não coma das migalhas do trigo. E Deus está dizendo, é errado isso. É uma associação, que esse boi que está pisando o trigo, ele está trabalhando, então ele é digno de comer do trigo. Mas os lavradores daquela época, eles debulhavam, eles tampavam a boca do boi para que eles não comessem as sementes do trigo. Olha só que Paulo está dizendo, que interessante. Ou seja, é errado você querer tampar a boca do ministro, você querer fazer com que o ministro ele não coma daquilo que você participa. É tanto errado isso que eu vou ler outro texto aqui, em Gálatas. Melhor dizendo, 1 Pedro, vamos para 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, verso 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Aqui Pedro ele está falando da mesma questão. Porém ele está advertindo aqui que aquele que apacenta, aquele que lidera, não deve fazer pelo salário que recebe, que é digno. O obreiro é digno do seu salário. Ele não deve fazer isso por torpe ganância, ou seja, pela ganância do salário que recebe, mas voluntariamente e de ânimo pronto, animado, ok? O obreiro tem que estar animado, ele tem que ter prazer em fazer a obra de Deus, não ser motivado pelo salário que recebe, ok? E voltando a dizer, o obreiro ele é digno do seu salário, é digno. Jesus, em Lucas capítulo 8, do 1 ao 3, o texto vai revelar que Jesus, ele recebia oferta. Perceba que ali as mulheres que vieram curadas das suas enfermidades, outras eram libertas de espíritos imundos, elas semeavam no ministério de Jesus.
Você não vê Jesus pedindo oferta, mas você vê Jesus recebendo. É tanto que Jesus tinha o tesoureiro, que era Judas. Então, Jesus não pede. Mas por que Jesus não pede oferta? Porque pedir é indigno, porque a oferta não é esmola, a oferta é salário. O obreiro é digno do seu salário. Nenhum trabalhador vai pedir salário. O trabalhador recebe salário. É totalmente diferente. Pedir é indigno, receber é digno. Ok? Mas vamos lá para Gálatas. Gálatas, capítulo 6, verso 6, que diz assim: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então aqui já cai por terra esses que são contra, totalmente contra, que o pastor, o obreiro, o ensinador, né, o ministro, ele receba algum salário. Porque aqui em Gálatas, Paulo está dizendo que aquele que é instruído pelo ministro, que ministra, ele deve repartir, não apenas contribuir com uma parte, mas repartir todos os seus bens com aquele que instrui. Aqui é mais pesada a situação, ok? Vamos também para 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, verso 8. Só para enfatizarmos que a Bíblia menciona, né, acerca do salário do obreiro. Verso 8. Outras igrejas despojei eu para vós, outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salários. E quando eu estava presente convosco, que tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Ou seja, Paulo, ele recebia salário das igrejas, ok? Então aqui, finalizando esse vídeo, eu nunca cobrei para pregar, não sou a favor disso, dessa prática, porém, como todos esses textos que lemos, é digno o obreiro, o ministro, ele ser remunerado pela obra espiritual que ele faz, ok? Eu sempre, todos que assistiram esse vídeo aqui, eu tenho pregado em muitas igrejas nesses 10 anos, né? E sabem que eu nunca estipulei valor de oferta, sempre falei me ajudar nos gastos que eu tenho para me locomover até o local que eu sou chamado, e ali o que a igreja propôs e sentir no coração, a gente recebe de bom grado, ok? Mas o mínimo, o que eu quero enfatizar nesse vídeo é que no mínimo a igreja que convida, os gastos tem que arcar com os gastos daquele que é convidado. O convidado não tem obrigação de ir atender o seu chamado, o seu pedido. E nem tem a obrigação de ter dinheiro disponível para fazer esse translado, ok? Então, esse negócio de você dar gasolina e dizer que está dando oferta, você não está dando oferta. Você está pagando os gastos do pregador, do ministro, do cantor que vai na sua igreja. Agora, você dá uma oferta, você custear os gastos e sim dar uma oferta. E oferta não se estipula. Oferta, o nome já diz tudo, é oferta. Eu oferto na sua vida. Você não deve estipular, porque se você estipula oferta, não deixou de ser oferta. Ok? Deixou de ser oferta. Então, eu quero finalizar esse vídeo dizendo que eu não concordo, porém, receber uma oferta, ser abençoado, é digno e é certo, e Deus se agrada com um pastor que convida o ministro e abençoa a vida do ministro, ok? Então fique com essa palavra no seu coração, que Deus vos abençoe. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilha e comenta embaixo aí o que você pensa a respeito, ok? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe.